Olá! Nesta aula, vamos conhecer quais são os critérios utilizados para estruturar a força de vendas. Também vamos aprender a calcular o tamanho da força de vendas. Vamos lá! Então passamos à determinação do tamanho da força de vendas. Para determinar o tamanho da força de vendas, nós precisamos basicamente definir os recursos disponíveis e restrições da empresa. Então a gente precisa olhar o dinheiro que a empresa tem disponível para gastar com a área de vendas, especialmente salários. Isso vai nos ajudar a dimensionar, um orçamento de vendas e, ao mesmo tempo, vai nos ajudar também a definir o tamanho da equipe de vendas. Então, se eu tenho pouco dinheiro disponível, talvez eu vou terceirizar ou vou ter uma equipe própria com poucos vendedores. Se eu tenho um maior volume de recursos, talvez seja interessante formar uma equipe própria maior, ou expandir a minha atuação contratando equipes terceirizadas em outros lugares, expandir territorialmente mesmo o negócio. E isso nos leva ao segundo ponto, que nos ajuda a estabelecer o orçamento de vendas e também determinar o tamanho da força de vendas, que é a estimativa do potencial de mercado. A estimativa do potencial de mercado tem que levar em conta a questão dos territórios de vendas onde a empresa atua. Então, o estabelecimento do território de venda talvez seja até uma etapa anterior a essa. Onde é que nós vamos vender? Onde nós vamos atuar? Onde estão os clientes? Qual o potencial de crescimento de vendas nesses lugares? Numa determinada cidade, talvez de um bairro para outro, o potencial de venda seja diferente. Não faz sentido eu contratar vendedores para visitar, por exemplo, os clientes de porta em porta, sendo que em mesma quantidade para cada lugar, sendo que o potencial de vendas em cada lugar é diferente. Então eu preciso levar isso em conta para eu definir também quantos vendedores eu preciso em cada lugar. Veja que a gente está levando em conta tanto a restrição financeira, baseada no orçamento, quanto também o próprio potencial, ou seja, um fator interno e fator externo, fatores internos e externos, envolvidos na definição do tamanho da força de vendas. Isso vai ser a base para que a gente possa organizar o esforço de vendas, que é uma etapa muito importante também. Eu entender onde é que cada equipe vai trabalhar, eu treinar os vendedores de acordo com as demandas e necessidades de cada lugar. Então é uma etapa fundamental. Assim, o processo é definido por Cobra, tendo essas etapas. A gente vai da estimativa do potencial de mercado até chegar à etapa de organização do esforço de vendas. Só que para a gente determinar o tamanho da força de vendas, existem várias abordagens. Vamos falar um pouco sobre elas nessa aula. Em muitas empresas, o cálculo da quantidade ótima de vendedores que a gente deveria ter, ela é feita de forma qualitativa, assim, baseada em experiência anterior, na experiência das pessoas que gerenciam, e muitas vezes isso não é feito baseado em cálculos, utilizando alguma teoria ou alguma técnica já consolidada. Mas existem abordagens teóricas e matemáticas para o cálculo do número ótimo de vendedores. Nós vamos conhecer algumas hoje, o método da carga de visitação, o método do tempo de duração de uma visita, o método derivado da carga de visitação, o método do potencial de vendas, o método da previsão de vendas correlacionada com o ganho médio do vendedor e com o custo da equipe de vendas, que tem um nome bem grande, E também outros métodos. Nós vamos saber também que outras possibilidades existem. Para cada um deles, vou explicar como é feito o cálculo e a gente vai fazer um exemplo. Bom, vamos então ao primeiro desses métodos, que é o método da carga de visitação. Esse método ele foi pensado por Walter J. Talley em 1961. É um dos métodos mais conhecidos. E a ideia dele é equilibrar a carga de visitação dos vendedores para cada uma dos territórios ou das classes ou dos grupos de clientes para os quais se pretende que a equipe de vendas realize as visitas. Para isso, a gente utiliza uma equação bastante simples para fazer o cálculo, que é essa que você vê na tela aí. Nela, o número ótimo de vendedores, que está representado aí pelo N, vai ser igual ao somatório do primeiro território, ou primeira classe, o I aqui sinaliza o início, até o total de classes
ou de territórios. Imagine que você pretende que o vendedor visite 3 bairros, então vai do primeiro ao terceiro bairro. O N seria 3, né? Ou então, imagine que você classifique os clientes conforme o poder de compra deles, clientes classe A, B e C. Então você também tem condição aqui de fazer essa classificação. Mas a gente vai somar o quê? Do primeiro até o último lá, ou da primeira até a última classe. Nós vamos somar o produto do número de clientes naquela classe pela frequência de visitas ou o número de visitas que a gente deseja fazer, né, num determinado período, seja ele anual ou mensal, né, para aquele grupo de clientes. Então, por exemplo, os clientes classe A, eu vou multiplicar a quantidade deles por quantas vezes eu preciso visitá-los, vou somar isso aí com a quantidade de clientes da classe B multiplicada pela frequência, ou quantas vezes eu quero visitar eles, por exemplo, por semana, ou por mês, ou por ano, mais a quantidade de clientes da classe C vezes a frequência que eu pretendo visitá-los. Isso aí eu vou dividir pelo número médio mensal ou anual de visitas feitas por um vendedor. Vamos ver então como é que funciona isso aqui na prática, né? Com um exemplo. Bom, veja só esse exemplo. Em uma empresa, os clientes são agrupados em 4 categorias, em função do seu perfil de compras mensais. Essa empresa, então, ela organizou os clientes conforme o potencial de compras, em 4 grupos. Clientes classe A, clientes classe B, clientes classe C e clientes classe D. O potencial de compras, então, está descrito aí na segunda coluna, né? Você tem aqui, por exemplo, clientes classe A, eles compram acima de 100 mil unidades. Compram muito, né? E essa empresa ela tem 50 clientes desse grupo. Os clientes de classe B, eles estão entre 50 mil e 99.999 unidades compradas mensalmente. Então, nós temos 20 clientes nessa categoria. Na categoria C, nós temos entre 10 mil e 49.999 unidades. Né? A gente tem 30 clientes. E da classe D, nós temos todos os clientes que compram abaixo de 10 mil. A empresa tem hoje 20 clientes nessa categoria. Essa empresa pretende visitar um pouco mais os clientes das classes A e B, porque eles compram mais, né? De repente, fazendo mais visitas, a gente, né, aumenta a possibilidade de compras e aproxima, gera um relacionamento mais próximo. Então, os clientes A e B, esses 50 e esses 20 aqui, vão ser visitados 4 vezes no mês. E os de classe C e D, a empresa pretende visitar pelo menos ou apenas 2 vezes. Cada vendedor que a empresa contrata, ela já sabe historicamente que ele dá conta de visitar mais ou menos 4 clientes por dia. A pergunta é, quantos vendedores a empresa precisa? Então, vamos resolver isso aqui, utilizando a nossa fórmula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui primeiro as classes, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi aqui, né, atribuí um número para cada uma das classes. Então, classe A é a número 1, B é a 2, C é a 3 e D é a 4. A coluna quantidade corresponderia na nossa fórmula à coluna C. Lembra lá que ela que representa, né, o número de clientes naquela classe, né, que tem aquele determinado tamanho. E a gente tem um número de visitas que a gente quer fazer, que é colocado na fórmula como FI. Né? Então, a frequência de visitas nessa classe I, por exemplo, na classe I1, né, I igual a 1, ou seja, na F1, vai ser de 4. A frequência de visitas na classe B, que corresponde ao número 2, vai ser de 4. Né? E na C2 e na D2. O que a gente precisa fazer agora aqui é aplicar a fórmula. Então, a fórmula N é igual ao somatório de I igual a 1 até N de quê? Né? De CI, vezes FI dividido por V. Então, o que a gente fez aqui, a gente foi multiplicando, né, a quantidade vezes a frequência de cada um. Então, primeiro C1 vezes F1. Então, C1, né, vezes F1. Então, 50 vezes 4, mais
20 vezes 4. Opa! Mais 30 vezes 2, mais 20 vezes 2. Veja que é o que está aqui, ó, 50 vezes 4, mais 20 vezes 4, mais 30 vezes 2, mais 20 vezes 2. Multipliquei, né, a quantidade de clientes vezes a frequência que eu quero visitar cada um. Eu vou dividir isso aqui efetivamente pelo número médio mensal ou anual de visitas que um vendedor é capaz de fazer. Como a gente está fazendo o cálculo por mês, eu preciso pegar a quantidade de visitas que o vendedor dá conta de fazer por dia, não são 4? Não daria para eu usar o 4 direto, porque isso é por dia, só que ele trabalha o mês todo. Aliás, ele não trabalha o mês todo, né? Dos prováveis 30 dias no mês, pelo menos 8 ele não vai trabalhar, porque são finais de semana, né? Sábado e domingo. Como a gente tem mais ou menos, temos em média, né? 4 finais de semana no mês, né? 4 sábados e 4 domingos, a gente vai ter 8, então, dias de finais de semana que ele não trabalha. Por isso que eu estou subtraindo aqui 30 menos 8, vão ficar 22 dias, e aí quando eu multiplico por 4, eu vou ter na prática 88 visitas que ele dá conta de fazer. Então o que a gente está fazendo aqui é dividindo o total, né, do somatório, 380, por 88. E isso deu para a gente 4,32. Como não dá para eu contratar 0,32 vendedores, eu vou contratar 5 vendedores, né? Seria a resposta aqui. Então, eu contrato 5 vendedores, eles vão dar conta de atender, né, esses mercados aí com essas características, né, as 4 classes, com essa quantidade de visitas que eu estou prevendo, de forma que a gente consiga alcançar os resultados esperados nas metas da empresa. Bom, temos um segundo método, que é o método do tempo de duração de uma visita, né? Ele é interessante, ele vai levar em conta, na verdade, né, o tempo médio de duração média de cada visita, a frequência mensal ideal de visitação e a avaliação do tempo real de vendas de um vendedor. A fórmula fica assim, né? O número ótimo de vendedores vai ser igual ao número de clientes que a empresa tem atualmente, mais o número de clientes potenciais que ela pode obter a partir dessas visitas. A gente vai multiplicar isso aí pela frequência mensal ideal de visitação e multiplicar de novo pelo tempo de duração de cada visita. Nós vamos dividir isso aqui pelo tempo de avaliação real de uma venda de um vendedor, TR. Então, a avaliação do tempo real de venda de um vendedor. Vamos então ver na prática, com um exemplo, como é que a gente utiliza essa fórmula. Considere uma empresa que possui 250 clientes atualmente. A gente sabe que existem 50 clientes potenciais e que a frequência média ideal de visitação dos clientes é de 2,5 visitas por mês. Sabe-se ainda que o tempo médio de duração de uma visita é de 2 horas e que um vendedor dispõe efetivamente de 75 horas mensais para visitar os clientes. Então veja só, né? A empresa já tem, né, aplicando a nossa fórmula aqui, a empresa já tem 250 clientes atualmente. Então seria a variável A, né? Ok? Já tem 250 clientes atualmente. A gente sabe que existem mais 50 clientes potenciais. Então, além dos 250 que ela já tem, as visitas poderão aumentar em 50 clientes, né, a quantidade que ela terá, né, de clientes dos seus produtos e serviços. Então, isso vai ser a variável P. Nós vamos pegar, então, essa quantidade de clientes que nós pretendemos visitar e vamos multiplicar pelo tempo médio ideal que a gente deve visitar os clientes durante o mês. O ideal é que a gente visitasse 2,5 vezes cada cliente por mês. Isso aí a empresa obteve a partir da experiência ou dos dados que ela já tem, ou do que se considera, né, ideal para um negócio. E a gente depois vai multiplicar aqui pelo tempo médio que demora cada visita. Então veja, é bem lógico, né? Eu estou multiplicando a quantidade de clientes que eu quero visitar, os que eu já tenho, os novos que eu vou obter. Eu estou multiplicando essa quantidade pelo
quantas vezes eu quero visitá-los e estou multiplicando pelo tempo que vai demorar cada visita. Então isso aqui vai me dar um valor em horas, né, de tudo que eu preciso visitar. Só que aí eu preciso dividir isso aqui pelo tempo que um vendedor realmente tem para visitar os clientes mensalmente. Tem várias maneiras de fazer essa conta. Na prática aqui eu precisaria abater horas de reuniões que o vendedor participa, porque ele não vai visitar, né, nesse horário. Tem horário de almoço dele, tem feriados, tem finais de semana. Então eu vou bater no total do mês todinho, das 220 horas mensais que daria para trabalhar no regime CLT, as horas que corresponderiam, né, ao tempo que ele não tem como visitar clientes, né? Tem reuniões, feriados, etc. Essa empresa aqui apurou, né, e descobriu que, na prática, um vendedor consegue dedicar 75 horas para visitar os clientes. Então, por isso que o valor é 75. Bom, essa conta aqui, né, a gente somou aqui, deu 300 vezes 2,5 vezes 2, vezes 5, né? Dividido por 75. Então, isso deu 20. Significa que eu tenho que contratar 20 vendedores para que eu dê conta de visitar os 300 clientes que eu estou querendo 2,5 vezes, né, no mês, demorando em média umas 2 horas, né, ao visitar cada um deles. Então, um método bacana que te dá um parâmetro para você definir, né, como você vai contratar os seus clientes. Bom, uma variação daquele método que nós já vimos, né, o primeiro deles, é chamado de método derivado da carga de visitação. Então, ele basicamente repete aquela primeira fórmula que nós vimos, é igualzinho, né, o raciocínio é muito parecido, só que ele leva em conta, né, os dias de trabalho efetivo do vendedor, né? Então, nós vamos ter aqui, né, N, que vai ser o número ótimo de vendedores, vai ser igual ao somatório da primeira até a última classe ou categoria de clientes ou território, né? Para cada território, para cada grupo de clientes desse, nós vamos multiplicar o número de clientes atuais vezes, né, a frequência que eu quero visitar esses clientes. E eu vou dividir isso aí pelo número diário de visitas que um vendedor dá conta de fazer, vezes o número de dias que ele realmente consegue trabalhar para fazer essas visitas. Ou por ano, ou por mês, né? Vamos ver então um exemplo de como fazer esse cálculo. Em uma empresa, o número médio de visitas diárias é de 8 e os clientes são divididos em 4 categorias. Então, nós temos aí 4 categorias, A, B, C e D. Temos aí também os intervalos, né? Quer dizer, a categoria A, ela compra mais de 3 milhões de reais. A categoria B, entre 1 e 3 milhões. A categoria C compra entre 500 mil e 1 milhão de reais. E a categoria D é que compra menos de 500 mil reais. Nós temos também a informação do número de clientes, né? Nós temos 500 clientes na categoria A, 2 mil na categoria B, 5 mil na categoria C e 7 mil na categoria D. Temos também o número de visitas anuais. Então, temos 12 clientes na categoria A, 9 na B, 6 na C e 2 clientes apenas na categoria D. A pergunta é, quantos vendedores a empresa deve contratar? Então, vamos identificar aqui primeiro, né, onde estão os elementos da nossa fórmula. Primeiro, vamos identificar as classes. Então, o I aqui está representando, né, com algarismo cada uma das classes. Então, a classe A é número 1, B é 2, C é 3 e D é 4. Então, o número de clientes, que a gente representa por CI, né, vai ser de 500, por exemplo, para a classe A. Então, isso aqui é o C1, C2, C3 e C4. E aqui a gente tem a frequência, que vai ser representada pela letra F, né? Então, F1, F2, F3 e F4. Bom, a primeira coisa é a gente saber quantas visitas a gente precisa fazer no ano. Então, nós vamos multiplicar o número de clientes em cada categoria pelo número de visitas anuais, que é o que está lá na parte de cima da fórmula. Lembra que é um somatório? Somatório do número de clientes vezes o número de visitas. E é o que eu estou fazendo aqui do lado. Ó. 500 vezes 12, 6 mil. 2 mil vezes 9, 18 mil. 5 mil vezes 6, 30 mil. E 7 mil vezes 2, 14 mil. Então, significa aqui que a gente tem que fazer, ao somar
o 6 com 18, com 30 e com 14, significa então que nós temos 68 mil visitas para poder fazer no ano. É muita visita, né? Só que os nossos vendedores, eles não trabalham todos os dias no ano. Aí justamente a gente tem que fazer a conta. Aquela mesma conta que a gente fez agora há pouco, no outro exemplo. Né? A gente comentou que a empresa fez isso aqui. Então, no caso dessa aqui, nós vamos pegar, ó, dos 365 dias, a gente sabe que 104 são finais de semana. O ano tem 52 semanas. Considerando que cada semana tem um sábado e um domingo, né? Então 52 vezes 2, 104. Nós vamos abater então as faltas por licença médica. Nessa empresa aqui, a estimativa é que a pessoa falta, um vendedor falta em média 5 vezes no ano, 5 dias no ano, por conta de problemas de saúde. A estimativa também é que ele vai precisar de pelo menos 10 dias de treinamento. São 5 dias por semestre, por exemplo, nessa empresa. Todo ano tem uma conferência anual de treinamento para os vendedores, né, que eles participam, um seminário que eles aprendem lá um pouco. Então eles vão ficar 5 dias sem vender também. E a gente tem uma estimativa de 11 dias, praticamente, que o vendedor fica por conta de reuniões. Então o que sobra de dias efetivos de trabalho são 215, dessa conta toda aqui. 365, menos 104, menos 5, menos 10, menos 5, menos 11, 215. Muito bem. Né? A gente vai também considerar que o vendedor ele dá conta de fazer 8 visitas por dia aos clientes. Então, se ele vai trabalhar 215 dias, né, e ele dá conta de fazer 8 visitas por dia, então o total de visitas que ele dá conta de fazer por ano são 1.720. São muitas visitas, né? Então, beleza, ó, nossa fórmula já está resolvido tudo. Né? Um número ótimo de vendedores é o somatório da primeira até a última classe, né? Onde nós vamos pegar a quantidade de clientes naquela classe, multiplicar por quantas visitas a gente fez e somar tudo. A gente fez, isso deu 68 mil. E vamos dividir pelo número de visitas que cada vendedor dá conta de fazer, 1.720. Então a gente tem um estoque de 68 mil visitas que a gente tem que fazer e temos 1.720 visitas que cada vendedor dá conta de fazer. Conclusão, a gente precisa de 40 vendedores para dar conta dessa demanda toda de visitas dessa empresa. É uma equipe bem grande, né? Então a empresa vai avaliar, né, a partir do cálculo aqui, né, como ela vai realizar isso. Por isso que é muito importante a gente conhecer essas técnicas, porque a gente consegue estimar. Né? Bom, vamos ao próximo, né? O método do potencial de vendas, ele permite você calcular ou fazer estimativa do número ótimo de vendedores a partir do potencial de vendas do território. É um outro raciocínio, né? Um pouco diferente do que a gente vem usando até aqui. A lógica é o seguinte, eu vou pegar a previsão de vendas e vou dividir por quanto cada vendedor produz, né? É capaz de vender. Então, a previsão nós estamos representando aqui por V, e a produtividade, o quanto que cada vendedor dá conta de vender, eu estou chamando aqui de P. Então, V dividido por P. Aí eu vou somar aqui a mesma operação, né, V dividido por P, mas eu vou multiplicar aqui por um fator que, na verdade, está funcionando para a gente como um redutor, né, aqui do potencial de vendas, que a gente está chamando de turnover anual de vendedores. Em muitas situações, em alguns negócios isso é muito comum, tem uma alta rotatividade de vendedores. É o caso, por exemplo, de call centers. Então você tem, os jovens são contratados, trabalham ali no call center fazendo as ligações, é um ambiente de muito estresse, né, muito desgastante, e naturalmente desde que começou, né, a atividade de call center, ele tem uma rotatividade alta. Então quem trabalha, por exemplo, com call centers e precisa estimar a quantidade de pessoas, ele pode fazer esse cálculo aí. E aí ele coloca o percentual, né, de rotatividade do pessoal dele da área de vendas. Ah, não, a gente sabe aqui que mensalmente 20% dos vendedores nossos aqui do call center pedem demissão. Então o turnover vai ser essa taxa, 0,2, 20%, né? E a gente vai aplicar ela também sobre o V sobre P. Como aqui a gente tem, né,
dois elementos que se repetem, né, o V por P, o que a gente fez aqui na frente, né, nessa igualdade, foi só colocar o V por P em evidência. Então, ficou V por P vezes 1 mais T. Você pode usar tanto essa fórmula, V por P mais T vezes V por P, quanto a segunda, V por P vezes 1 mais T. Certo? Vamos ver isso então, né, a partir de um exemplo. Em uma empresa, espera-se vender R$1 milhão e a meta é que cada vendedor realize R$100 mil em vendas. Sabe-se também que, em média, há 10% de rotatividade na força de vendas. Então, a gente sabe já que 10% dos vendedores talvez vão pedir demissão ou vão querer mudar de área, né? Então, isso já está previsto, já foi determinado pelo setor. A pergunta é, quantos vendedores a empresa precisa contratar? Então, a gente trouxe para cá a fórmula, o número ótimo vai ser igual a V dividido por P vezes 1 mais T. Né? V corresponde para a gente, então, ao potencial ou à previsão de vendas que a gente tem para aquele território, para aquele setor. Nós vamos dividir isso aqui pela produtividade mínima desejável para o vendedor. A gente espera que ele venda pelo menos R$100 mil. Então, nós vamos multiplicar isso por 1 mais, né, a taxa do turnover, né, que é de 0,10. Então, vai ficar 1,1 vezes 1 milhão dividido por 100 mil. Isso deu o valor de 11. Significa que eu preciso contratar 11 vendedores para poder atingir essa meta. Um método também muito interessante, né? Vamos então ao próximo método. Né? Esse método é o que tem um nome maior. Ele se chama método da previsão de vendas correlacionada com o ganho médio do vendedor e com o custo médio da equipe de vendas. Esse método ele não tem uma fórmula, mas ele tem um conjunto de passos. A lógica algorítmica dele é a seguinte. Né? No primeiro passo, você determina a previsão de vendas da empresa com base no potencial do mercado. Existem várias técnicas, inclusive, de previsão de vendas. Né, e você pode aplicar uma dessas técnicas quantitativas para determinar. No segundo passo, a gente determina o ganho médio mensal base por vendedor a partir de uma pesquisa de mercado. Então, a gente consulta dados do mercado para saber, em média, por quanto um vendedor é remunerado, para que a gente possa contratar e pagá-lo também no valor compatível e levar isso em conta no cálculo. Né? No terceiro passo, a gente determina o custo médio total do vendedor em relação às suas vendas. O vendedor ele recebe um salário fixo e tem também uma parte variável, geralmente é uma comissão. Também recebe benefícios, às vezes ele tem vale transporte ou tem algum auxílio para manter um veículo, ou recebe algum valor para as viagens, né? Ou tem vale alimentação. Então a gente vai levar em conta todos esses benefícios, vai somá-los e a gente vai incluir também os encargos sociais. Então isso tudo aí vai nos ajudar a determinar o custo médio. Só que a gente tem que ver quanto esse custo médio total, né, representa do total de vendas que ele dá conta de vender. Isso vai nos dar um percentual. Né? Depois, no quarto passo, a gente vai determinar a venda média mensal necessária para o vendedor. E a gente vai levar em conta o custo médio para poder fazer isso. Né? Finalmente, no quinto passo, a gente determina um número ótimo de vendedores. Vamos ver como utilizar cada um desses passos, né? Com um exemplo. Veja só esse exemplo. Né? Em uma empresa, espera-se vender R$1 milhão mensalmente, sabe-se que um vendedor da área ganha em média R$12 mil e que o custo médio mensal de um vendedor é de R$26.200. Determine o número ótimo de vendedores. Então, no primeiro passo, a gente vai determinar a previsão de vendas da empresa com base no potencial de mercado. Bom, o exercício já nos fala que a empresa já fez uma estimativa de vender R$1 milhão. Então, essa é a nossa previsão de vendas. No segundo passo, a gente vai determinar o ganho médio mensal base por vendedor a partir da pesquisa de mercado. Então, a empresa vai consultar o mercado e vai verificar que nesse setor aqui um vendedor ganha em média R$12 mil. É um salário, inclusive, muito bom. Né? Bom, numa terceira etapa, né, a empresa vai determinar o custo médio total do vendedor em relação às suas respectivas vendas. O custo médio total ele vai ser
o salário fixo e variável, mais os benefícios, mais os encargos. Essa empresa já se verificou que para ele ganhar 12 mil, ele vai custar para a empresa 26.200, já considerando impostos e todos esses aspectos aí. Isso aí também a empresa já sabe que representa 3%, né, do valor das vendas que ele consegue gerar. Informação também que já foi dada. Bom, no quarto passo a gente precisa determinar quanto que ele tem que vender, né? Ou qual que tem que ser a venda média mensal necessária para cada vendedor, levando em conta esse custo médio. Então a gente vai fazer, na verdade, uma regra de 3. Nessa regra de 3, a gente vai pegar o custo médio, que vai ser correspondente a 3%, e nós vamos descobrir o que seria o nosso X, né, da regra de 3, que seriam as vendas, vai corresponder a 100%. Então, por isso que está essa operação aí, ó, 26.200 vezes 100% dividido por 3%. O que equivale a 26.200 vezes 1 dividido por 0,03. Então, isso aí vai dar um valor total de 873.333,33. Esse é o valor da venda que o vendedor precisa realizar para que ele possa, né, atender essas expectativas que a empresa tem. Ganhando 12 mil, custando 26.200, a empresa conseguir gerar as suas vendas lá de 1 milhão. Bom, agora a gente tem que saber quantos vendedores precisa, né? Considerando que a empresa quer vender 1 milhão de reais e que cada vendedor precisa vender pelo menos 873.333, a gente faz esse quociente, dividindo um pelo outro, e vamos obter 1,1450. Isso significa, como não dá para contratar 0,1450 vendedores, né? Significa que a gente vai precisar de pelo menos 2 vendedores para poder atender essa meta, esse objetivo que a empresa tem. Bem, pessoal, nesse ponto aqui nós vimos algumas técnicas quantitativas para se determinar a quantidade ideal de vendedores, ou a quantidade ótima, né? Talvez seria mais adequado. Mas nós temos várias outras técnicas. Existe um método também muito conhecido, que é o método incremental, baseado no método de potencial de mercado de Semlow. Nesse método ele também leva em conta a questão do território, mas o que ele faz é gerar uma série de simulações com determinadas quantidades de vendedores até você encontrar um valor ótimo que aumenta ao máximo o retorno da empresa com cada vendedor. Nessa lógica, né, nós temos diversos modelos matemáticos também na área de programação linear, da pesquisa operacional, né, que podem ser usados também, né, principalmente com o uso de software, né, de computadores, para que você possa fazer estimação. Existem também modelos de regressão linear mais sofisticados que você pode construir também, que te ajudam a fazer estimativa, né, entre outras técnicas que podem ser abordadas. Essas são técnicas básicas e penso que são fundamentais para qualquer negócio que quer, né, apurar com precisão a quantidade ideal de vendedores, tanto para formar a sua equipe própria de vendas, quanto também para poder formar a sua equipe indireta de vendas. Bom, agora que chegamos ao final, esperamos que você tenha entendido os critérios e que você também seja capaz de calcular o tamanho da força de vendas. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estamos à disposição para atendê-lo e até o próximo vídeo.